Nossa, que legal! Precisava arranjar, sabe aqueles óculos que tem um olho? Precisava arranjar um desse pra na hora que alguém começasse a falar muito, e geralmente sou eu, A gente arranca do lado, coloca e... Não, cara, eu acho que a única coisa que precisa é a gente focar no assunto e falar só dele, sacou? Ninguém dorme, cara. Fala, galera, sejam muito bem-vindos ao Não Repare na Tomada. Hoje a gente vai falar de um assunto muito interessante que permeia todos os roteiros de Hollywood e do mundo afora, que é o Deus Ex Machina. Sérgio, o que é o Deus Ex Machina? Deus Ex Machina é um conceito vindo... talvez a arma de roteiro mais fácil e... Posso jogar já essa polêmica. É uma das armas mais covardes que existe de roteiro. O Deus Ex Machina data do teatro grego. Imagine que você tem uma peça que tem uma certa duração e no final você tem o vilão com o herói capturado. De repente, do nada, desce um deus e mata o vilão. Literalmente é daí, é Deus da máquina. A máquina, no caso, é a grua mesmo, que usavam pra carregar o Deus... Pra pessoa descer. Então, é o Deus da máquina. Esse conceito vem de muito tempo atrás, isso era muito comum na Grécia. E depois, na época do Iluminismo, o pessoal recuperou esse tipo de coisa e começou a usar o Deus Ex Machina torto e direito. Então, o conceito básico do Deus Ex Machina em cinema é: você tem um elemento surgindo para que seja pivotal na trama. Palavra pivotal. Pivotal, conquista desbloqueada. Conquista desbloqueada, pivotal. Pivotal é o novo palatável. É o novo palatável. Tá. No cinema atual, Deus Ex Machina pode ser definido de uma forma bem mais restrita como sendo um elemento que surge no terceiro ato e que nunca foi referido nos atos anteriores. Sim. Literalmente é uma solução tirada do chapéu. Tá? A gente chama isso de solução ad hoc. É uma solução... Parece que o cara tá escrevendo, falou... Ih! Fudeu, tem que colocar alguma coisa aqui agora. Em geral, os roteiristas, eles tentam fugir do Deus Ex Machina, mas eles acabam aplicando coisas semelhantes a Deus Ex Machina. E é nisso que nós vamos trabalhar agora. Perfeito. Então vamos deixar duas definições de Deus Ex Machina que para nossa discussão, vai ter que ser uma das duas. A primeira é um elemento que nunca foi citado, ou que foi citado tão superficialmente que não era para entrar na trama, tá? E o segundo é uma coincidência muito grande, essencial para a trama e que favoreça o protagonista. Porque Perfeito. Uma coincidência ser contra o protagonista é muito legal. Sim, é importante também. Mas uma coincidência a favor do protagonista é bem chata. Só para agora, jogando mais dois conceitos no meio aqui, pra gente começar a discutir. O primeiro, são dois elementos que permeiam o Deus Ex Machina. O primeiro é chamado a arma de Chekhov. É o seguinte: se você quer que no final o mocinho tire uma arma da parede e mate o vilão, essa arma tem que ser citada no primeiro ato. Exato. Mas você não pode falar que ele tá numa sala com uma arma na parede. Você tem que descrever a sala e a arma tá no meio. E o resto dos elementos são chamados de arenques vermelhos, tá? São as coisas que vão te distrair. Quem faz isso muito bem, o escritor brasileiro fez isso muito bem, é o Eduardo Spohr, tá? O Eduardo Spohr é muito bom nisso. Quem já leu, o Filhos do Éden e A Batalha do Apocalipse são dois livros maravilhosos, tá? Então, você descreve a sala e um dos elementos dessa sala vai servir como o plot twist do final. O plot twist é legal, porque o plot twist é um negócio que você fala, putz, não tinha pensado nisso. É Sexto Sentido. É um plot twist maravilhoso, porque a segunda vez que você assiste, você fala... Ele tava me contando tudo isso o tempo todo e eu não tava sacando, velho. Plot twist. Isso é um plot twist. Diferente de um Deus Ex Machina, onde que há uma explicação muito fácil, causada por um outro personagem, que a decisão, isso também é importante. A decisão não depende do protagonista. Então, por exemplo... não significa que não foi ele que caminhou a história. Sacou? Imagine que o bandido tá fugindo, ele tá levando o bandido venceu, ele tá indo embora, cai um raio nele. Isso é um Deus Ex Machina. Sim. Tá?
Então isso Então nós vamos discutir alguns casos de alguns vídeos que a gente já... de alguns filmes que a gente já discutiu, que tem um Deus Ex Machina no meio. Nesses casos, não necessariamente ele vai ser aquele no elemento no finalzinho que aparece. Ele pode ser um pouco antes, em alguns casos um pouco depois, mas ele se encaixa nesse conceito que a gente falou. Beleza? Beleza. Matheus, qual que é o primeiro filme que a gente vai falar? É o primeiro filme que eu lembro ou o primeiro filme na nossa ordem? O primeiro filme na ordem que você escolheu, o que é muito mais interessante. O editor vai colocar na ordem que ele quiser. Que droga! Então tá. Acho que a gente pode começar com o guia. O primeiro Deus Ex Machina do guia que eu lembro é quando eles são jogados pra fora da nave dos Vogons. Que, coincidentemente, E é uma a puta Coração de uma de coincidência. Ouro está passando perto sim. e eles são puxados para a nave. Para dentro do modo que por causa do motor de improbabilidade. Então Exatamente. isso é que é legal, porque ele joga o Deus Ex Machina dentro do contexto da história. Uhum. É tão improvável que você encontre alguém conhecido no espaço que o gerador de improbabilidade faz com que isso aconteça. E uma coisa interessante nessa trama, aproveitando que a gente embarcou aqui, essa é uma ferramenta narrativa que só cabe dentro do universo do Guia do Mochileiro das Galáxias. É por isso que foi tão interessante esse livro pra mim. Porque quando eles falaram... Peraí. Repete essa frase. É por isso que Foi tão interessante esse livro pra mim. ele tava totalmente resistente nesse livro. Eu falei do livro, ele ficava fazendo cara de nojo. Olha isso! Toma essa, desgraçado! Estragamos a criança. Mas é uma questão de argumentos narrativos que vão funcionar muito bem naquela história. Porque ficou claro pra mim desde o começo que a Terra era um elemento chave. Que é essa questão que a Terra, no final, eu não acho que seja um Deus Ex Machina. Porque ela foi apresentada como fundamental em todas aquelas improbabilidades pro caminhar da história. Então essa é uma questão muito interessante e a habilidade do escritor. É quando você inverte a situação e você consegue fazer um negócio bem feito, fica legal. Não é, por exemplo, o que aconteceu com o M. Night Shyamalan. Aconteceu o seguinte, ele fez o Sexto Sentido, que é um puta filme e tem um plot twist absurdo. Sim, é muito bom mesmo. Aí ele fez o segundo filme, que era o Corpo Fechado, e tinha um plot twist no final. Aí todo mundo virou e falou, pô, que bacana. Aí ele fez o terceiro filme, o quarto, o quinto, o sexto, todos eles têm um plot twist no final. Então agora... Toda vez que ele faz, você espera o plot você twist. espera. Então o plot twist Entendeu? não é mais um plot twist. É por isso que o Deus Ex Machina nos filmes hollywoodianos, eles são tão ofensivos. Porque a gente espera. Agora ele falou, ele coloca como se fosse o Arenque Vermelho. Por exemplo, o Arenque Vermelho do próximo filme que a gente vai falar vai ser do Jurassic Park, né? Eu quero citar o Jurassic World. No Jurassic World tem uma hora que aparece a cabrita lá com um flare, certo? E o T-Rex vem e come ele. E é a mesma ferramenta que ela usa para atrair o T-Rex para matar o Indominus. O Indominus Rex. Aí quando eu vi aquilo lá, eu falei, eles treinaram o T-Rex, então o T-Rex agora vai ser usado como ferramenta. Na hora que eu vi aquilo lá. Porque você já sabe, entendeu? Então, só a que forma de isso contar a história. Isso é porque o T-Rex foi o Deus Ex Machina do primeiro, Exato. tá? Então, no primeiro Jurassic Park, a hora que os Raptors vão atacar, o T-Rex pega. Certo? Então isso é um Deus Ex Machina. Se o T-Rex, por exemplo, fizesse um barulho e os Raptors percebessem e fugissem, seria um plot twist. Sim. Mas como é tão medida a coincidência, virou um Deus Ex Machina. Certo? A gente sabia que o T-Rex já estava solto, a gente sabia que o T-Rex não gostava dos Raptors, mas isso virou um Deus Ex Machina. Então no Jurassic World, você fala assim... vai ter o T-Rex aparecendo e salvando no final. Sim. Só que o T-Rex apanha. E quem que volta pra salvar é a Blue, Que também apanha. que também apanha. E aí quem surge é o Mosasauro. E esse é o grande Deus Ex Machina do filme, do Jurassic World. Ele foi citado no começo? Foi citado no começo. Mas, primeiro, ele foi citado numa cena de... Primeiro que o Mosasauro não é daquele tamanho, tá? Como biólogo eu tenho que falar, o Mosasauro tem 10 metros de comprimento, ele é o tamanho do T-Rex. Eu fico puto. Enfim, Que ele conheceu vários, entendeu? E ele conhece a comunidade dos Mosassauros? Mosassauros. Mosassauros, sacou? E daí...
Enfim. Ele é feito numa cena com tão aberta que você não consegue ter noção da proporção. Então, o fato do mosasauro sair da água pra pegar não é citado durante o vídeo. Se eles colocarem, porque eles colocam um tubarão pendurado, o mosasauro vem e pula, aquela cena, legal. aquela cena Waterworld lá da... Waterworld não, o Willy, né? aquela coisa meio Free Willy da vida. Free Willy da vida, né? A bateria, o carro funcionar. Então, eu até comentei, acho que no outro vídeo... O carro funcionar. É uma coisa tão improvável. Ele tava parado lá há 25 anos, né? Porque é de 92. Aí, de repente, ele pega e faz... Tem um carro. Ele liga. Ele tem gasolina no tanque. Sacou? E, assim, até o carro funcionar, porque o motor tava lacrado, o carro tava protegido das intempéries e tal, não sei o quê. Até aí eu posso até aceitar. Mas o banco estar arrumado, não. Mas tudo bem, isso é outra história. E limpo. Limpo, né? Não. O carro funcionar, o motor girar, eu até aceito, mas só que sem gasolina no tanque, porque... E com o pneu cheio. O pneu tá tudo fodido. Então o carro estar lá, completo daquele jeito, é um Deus Ex Machina. O plot twist nessa cena seria o moleque ter falado que o avô dele, alguma coisa do tipo, tinha ensinado eles a mexer em motor e coisas do tipo. Perfeito. Isso é o plot twist. E seria plot twist se eles colocassem, por exemplo, aquele carro como relíquia. Sacou? Ele tá dentro exposição, ele está bem cuidado. Tá bem cuidado, tá, não sei o que lá. Daí o que acontece? Quando eles foram pegar o carro funciona, porque ele tá bem cuidado, foi abastecido, pneu cheio, bateria trocada, etc. Entendeu? Então, isso não se encaixaria como Deus Ex Machina? Do jeito como foi apresentado, é Deus Ex Machina. É Deus Ex Machina, porque é o seguinte, ele chegou na frente do Jeep, ele olhou e falou, meu avô me ensinou a mexer no motor. Perfeito. Isso é Deus Ex Machina. Agora, se no começo esse moleque aparecesse mexendo no motor de carro... Na hora que ele tá, em vez de ficar dando um abraço na menininha que ele não tinha nenhum interesse, se ele tivesse mexendo dentro do carro e o vô fala, vai lá, moleque, vai cuidar da sua... Vamos lá, nós estamos indo pro parque. Pô, eu adoro mexer no motor de carro. Olha que interessante. Coloca ele lá. Daí talvez coloque a menininha como vermelho. Como arenque vermelho. Como arenque vermelho. Coloca as tretas com a mãe como arenque vermelho. Mas o importante é mexer no carro. Isso. Então essa questão toda que eu acho que faltou no roteiro como um todo. Joga o moleque pegando uma flanelinha, tirando a graxa da mão. O outro filme que a gente escolheu para falar sobre Deus Ex Machina é Gravidade. Em Gravidade tem vários argumentos narrativos que são mostrados e alguns contêm um pouco de Deus Ex Machina. É o ponto onde a gente vai discutir mais profundamente, porque de fato não tem como definir precisamente se é ou não Deus Ex Machina. O caso das estações espaciais estarem todas a uma caminhada de distância, é um Deus Ex Machina ou não? Porque ele não é real naquele universo fictício. Na realidade, isso não existe. Peraí. O problema maior não é nem a distância, tá? No espaço, você pode estar a várias velocidades. Então cada velocidade é uma órbita. Se você pensar, por exemplo, o fato de na Terra alguma coisa está perto de mim, ótimo, ela está perto de mim. No espaço, você vai ter direção de órbita. Sim. Ou seja, uma pode estar numa órbita, outra pode estar numa órbita ortogonal, ela vai... E sumiu, nunca mais vai ver. E principalmente por causa das velocidades. E das altitudes. Ela vai estar em altitude diferente. Então são tantos elementos em cima, tantos elementos de improbabilidade que precisaria de uma coração de ouro para fazer aquilo acontecer. Então, gerar isso daí, há uma controvérsia dizendo, naquele universo, essas coisas estão estabelecidas. Então, ninguém sabe o que aconteceu antes, dado que uma mulher fez treinamento de 6 meses, já foi pro espaço mexendo no Hubble, sacou que já foi desativado. O Hubble não foi, quem foi a Mir. Foi a Mir. O Hubble tá lá. O Hubble tá lá. Enfim, ela tava lá mexendo no Hubble, batendo nas coisas para ver se funciona. Então, dá para ver que tem um pouco aí de licença poética técnica. Sim, eu não acredito que seja um Deus Ex Machina, eu acredito que seja somente licença poética. E tem, por exemplo, um caso do Deus Ex Machina, entre aspas, bom, que é a coincidência de naquele momento ter um lixo passando e destruindo tudo.
é uma coincidência que ferra o protagonista. Não, mas aí essa é o argumento Então, da trama. é o argumento da trama. Então, mas é uma coincidência ter aquele Sim. monte de lixo passando. Então, é um argumento da trama que é uma coincidência ruim pro protagonista. Então, é o Deus Ex Machina, entre aspas, bom. Porque ele vai esquentar a trama. Ele não vai resolver a trama. Então aí, beleza. Mas o fato de estar tudo bonito. Parece que espaço é uma vila, né? Eu vou pro espaço, é uma vila. É uma vilinha, sacou? Então essa daqui... Mas essa é uma licença... Eu acho que encaixa mais licença poética. O que é, pra mim, um Deus Ex Machina fortíssimo é a volta do nosso amigo George Clooney. Que nem lembro... George Clooney. George Clooney. Aí, porque não é ele, é outro igual o George Clooney. e que na verdade não é, na verdade, o personagem, ele é uma entidade superior que só tá na cabeça dela, por causa que veio quando ela tava com déficit de oxigênio e deu pra ela a ferramenta fundamental pra ela poder se salvar daquela situação. Deu pra ela a espada de ouro. A espada de ouro. Fala. Então, o George Clooney aí, ele é a voz interna dela. Sim. E por que essa voz interna só surgiu no momento da... Sabe, era pra... Se tivesse sido citado no começo que ela já sabia aquilo... Então ela poderia estar discutindo com outro cara lá, que ela fala no ablotino. No ablotino, não sei o quê. Isso seria um quase Deus Ex Machina? Não, se ela citasse que ela sabe antes. E depois... a personificação... Peraí, eu acho que eu entendi a pergunta. A fala do cara lá... ela achar que tá... vermelho. Peraí. Volta. Que na minha cabeça parecia um quase Deus Ex Machina. Tipo, ela sintonizar, o cara falar, ela... Não, aqui, pá, começa a tentar conversar. Eu falei, cara... Aquilo não ajudou ela. Tipo, seria quase um Deus Ex Machina. Não, mas não resolveu. Não resolveu. É uma Aquilo lá é uma ferramenta narrativa pra fazer ela desistir. É. Porque de todas as comunicações que ela podia conseguir, de todas as pessoas do mundo que ela foi conectar, a puta coincidência, ela foi encontrar alguém que fala uma língua estranha, que ela não sabe onde é. O curta-metragem explica onde eles estão. O que é ainda mais fodido ainda, que é o curta-metragem fala que eles estão no Polo Norte, sacou? Aquela turma que tá falando com elas. Com ela lá. Tá. E tem todo o diálogo, é bonito pra caramba, mas enfim, focando... Sim, é a mesma cena, só que vista daqui. Verdade. Lembrei. Vista daqui. E é muito interessante. E essa é uma ferramenta narrativa mostrando somente a decisão que a protagonista tomou de desistir. É um direcionador. É um direcionador. Então não é válido. Válido extremamente. Sim. Agora, se aquilo que o George Clooney ensinou ela mesma já tivesse feito antes e ela esqueceu, no desespero ela não percebeu, e na falta de oxigênio o subconsciente dela recuperou, não seria Deus Ex Machina. Não seria um plot twist. Seria um plot twist. Entendeu? Porque o que acontece? Plot twist basicamente são 3 tempos. Primeiro tempo, mostra a resposta. Segundo tempo, faz o cara esquecer. Terceiro tempo, usa a resposta. Né? O primeiro tempo não aconteceu. Portanto, o segundo tempo também não acontece. Se só aconteceu o terceiro, é Deus Ex Machina. Bem por aí. É simples assim. Deus Ex Machina é uma ferramenta narrativa que tem que ser usada com parcimônia, de uma forma palatável em um momento pivotal da história. Triple combo! Cara, devia ter um contador, né? Cada palavra dá um X1, X2, X3. Hit combo! Trata-se de um negócio que ofende os telespectadores. É uma coisa que dói. Porque... Você vê que ele é mais ou menos assim. O autor chegou num beco sem saída. Não sei o que fazer. E deu um murro no muro e o muro caiu. Sacou? E assim... É essa a ideia mesmo. Se isso daí fosse argumento narrativo pra fazer a comédia, até interessante. Porque daí você passa da risada da besteira que tá rolando. Do absurdo. Monty Python e Guia do Mochileiro das Galáxias. Mas, como normalmente a gente vê nos filmes hollywoodianos, isso não ocorre, faz-se a crítica aí, entendeu? Cara, eu acho que Deus Ex Machina, além de ser uma jogada um pouco baixa aí, pra dar aquela reviravolta, deixar como reviravolta, cara. Acho que a frase que melhor descreve o Deus Ex Machina é tipo... Que porra é essa? Exatamente. Ou vai colocar editor, coloque um pi. É tipo um... Puta
que pariu, por que isso tá acontecendo, cara? Não Você era quer pra ver? acontecer, era A pra tá tudo diferença- desabando, cara. A diferença entre o Deus Ex Machina e o plot twist é o puta que pariu. Então, cara... Deus Ex Machina. Puta que pariu. Plot twist. Puta que pariu. Cara, que da hora! Puta que beijo. Cérebros explodindo. Isso é. Essa é a diferença. É o sentimento, tipo, você não sai derrotado, tipo, pô, por que foi fazer isso, cara? Tava tão legal daquele outro jeito. Não que o plot twist seja uma ferramenta necessária. Existem filmes muito bons sem plot twist. E em geral, esses filmes são bons sem plot twist. Eles são filmes que vale a pena assistir várias vezes. Exemplo clássico: Forrest Gump. Forrest Gump. Você sabe onde vai acabar o filme porque o filme começa no fim. Certo? E ele é um filme que é bonito em cada detalhe, cada cena. Pequena história, cada pequeno momento. E você pode saber o fim. Eu posso te contar o fim, tá? Ele tem um filho com a Jenny. E o filho dele é o moleque do Sexto Sentido. Certo? Ele tem um filho com a Jenny. E ela morre e ele cuida dele. E, enfim, e o moleque é inteligente. Só que no livro, Forrest Gump vai até pro espaço, tá? Então leia um livro que é muito bom também. Que eu acho que essa é a questão, né? Então, Sérgio, você tem alguma... Você encerrou? Cara, Deus Ex Machina é uma afronta. Basicamente, eu fico muito puto, a não ser que eu já tenha desligado o cérebro no começo. Por exemplo, Deus Ex Machina num filme de cérebro desligado. Expendables. Na hora que aparece o Terry Crews com aquela arma que o som é alto demais, ele chega e ele arrebenta meio mundo. Isso é um Deus Ex Machina, mas nessa hora o meu cérebro já tá dormindo faz muito tempo e eu tô adorando o filme. Só pra vocês saberem, eu adoro Expendables. Bom, pessoal, olha só. Terminou? Sérgio. Não, porque perguntar pro Sérgio se ele terminou é a mesma coisa que dizer pra ele. Continue. Eu vou discorrer sobre a relação entre o Deus Ex Machina no teatro grego e no cinema. Pessoal, um agradecimento muito especial aos nossos patrocinadores que estiveram conosco para ajudar a fazer esse programa maravilhoso, que é o Estúdio Peliteama, o Balai de Noob, o Sérgio, a Stephanie e o Catadores de Relíquia. Gente, muito obrigado pela participação de vocês. Se vocês gostaram do vídeo, assine o canal, passa lá no site, registra o seu e-mail, porque uma vez que o YouTube agora tá com essa putaria de não apresentar os nossos vídeos para todos os nossos assinantes, muito provavelmente você vai acabar não assistindo o nosso conteúdo. Então, se você registrar o seu e-mail, você vai com certeza ter acesso toda vez que a gente mandar um bônus ou até mesmo uma nova temporada. Então, muito obrigado e fiquem com Deus e não repare na tomada.